nossa conversa hoje é sobre biossegurança em tempos de Covid-19, biossegurança na odontologia em tempos de Covid-19. E essa conversa é, dentre outras coisas, para a gente lembrar sempre de estar retornando ao básico. O que é que eu quero dizer com isso? Quando algo não dá certo por qualquer motivo, ou melhor, quando alguma coisa não dá certo repetidamente na vida de vocês, tenha isso em mente. Volte sempre ao básico. Você cozinhava muito bem, fazia bolo muito bem, de repente seu bolo começou a não ficar legal. Você fez bolo legal a vida toda, mas tem um mês que você não acerta fazer um bolo. Volte ao básico. Talvez você não esteja batendo os ovos direito. Se você fazia cirurgia muito bem, suas cirurgias não estão legais de uns tempos para cá, volte ao básico. Será que não é o seu descolamento? Você está tendo problemas com seu namorado, com sua namorada, volte ao básico. Volte a tratá-lo com mais carinho, volte a chamar de meu amor e por aí vai. E se nós estamos em tempos endêmicos, se nós estamos em tempos de transmissão e estamos todos temerosos com a biossegurança, vamos voltar ao básico. Vamos recomeçar a fazer o básico de biossegurança. Bom, e eu lhes diria que o nosso protocolo, ele sofrerá algumas adaptações. Ele sofrerá poucas adaptações. Não é assim uma coisa que a gente vai ter que mudar tudo, vai ter que demolir todos os consultórios e clínicas mundo afora e reconstruir, vamos ter que reaprender tudo. Não. Quem vai ter que reaprender tudo é provavelmente aquela pessoa que vinha fazendo errado. Mas aquela pessoa, aquele profissional que vinha seguindo tudo corretamente, mesmo aquele profissional, independente de ter menos tempo ou mais tempo de formado, aquele que vinha seguindo tudo bem certinho, tal qual ele aprendeu lá no segundo, terceiro ou quarto semestre da faculdade, esse profissional vai ter que fazer poucas adaptações no seu protocolo de atendimento. O problema é que nós somos seres humanos, os seres humanos relaxam, nós relaxamos, eu não sou exceção. Talvez tenha relaxado menos do que algumas pessoas e mais do que outras, mas ao longo de alguns anos a gente inconscientemente acaba relaxando um pouco. E nós não vamos mais poder ter esse tipo de relaxamento. Tá bom? Então vamos retornar ao básico. Esse inimigo invisível, esse novo coronavírus, ele serviu justamente para nos lembrar do quão expostos nós estamos, do quão expostos nós sempre estivemos. Surgiu agora essa nova ameaça, surgiu em dezembro de 2019, mas a hepatite sempre existiu, o HIV sempre existiu, o H1N1, que é super letal também, quem já teve e se curou diz que os sintomas são horríveis, existe já há algum tempo, e nós sempre estivemos muito sujeitos a tudo isso. Esse novo vírus, ele serviu só para relembrar. Existem alguns agravantes, claro, a taxa de letalidade dele ainda vai se descobrir melhor quando a pandemia diminuir, o índice de letalidade, vai fechar mais ou menos o número de óbitos nos diversos países, mas sabemos que a transmissibilidade dele é altíssima. Isso as pessoas não têm mais dúvida. Embora nós não tenhamos ainda dados concretos, por exemplo, sobre a transmissão da Covid dentro do consultório odontológico, dentro do ambiente odontológico, esses dados nós ainda não temos. Por quê? Por falta de estudo mesmo. A gente ainda não fez um estudo para avaliar a incidência, a prevalência de novos casos no consultório num período X. Ainda não deu tempo de fazer isso. Talvez tenhamos esses dados no futuro. Mas isso não significa que a gente deva cruzar os braços, ignorar essa ameaça e continuar sendo negligentes e afrouxando a biossegurança como vínhamos fazendo. Não. Nós temos que ter a melhor biossegurança possível, tal qual nós aprendemos lá atrás na faculdade.
momentos de pandemia, os atendimentos odontológicos eletivos estão suspensos em diversos municípios do nosso país, via decretos municipais. Eles não estão proibidos via governo federal. O CFO solicitou ao então ministro da Justiça a suspensão de tratamentos que não fossem de urgência no âmbito público, no Brasil inteiro. Mas aconteceu que vários municípios seguiram essa recomendação e, via decreto, suspenderam o atendimento odontológico eletivo no Brasil, em diversas cidades do Brasil. Porém, as urgências continuam acontecendo, devem ser atendidas, dor não espera, e, eventualmente, as autoridades sanitárias vão julgar seguro, melhor dizendo, liberar os atendimentos eletivos de novo, e a gente tem que estar preparado, não só para atender as urgências agora, como também para o nosso retorno às atividades eletivas, para o retorno de vocês à clínica escola e por aí vai. E as alterações começam desde o contato prévio com o paciente. O que é contato prévio? Nesse momento, a gente pode utilizar da tecnologia para fazer uma triagem inicial daquele paciente, para verificar se realmente aquela situação é uma situação de urgência, ou seja, precisa ser atendida hoje ou no máximo amanhã, ou se é uma situação que pode esperar a pandemia passar. Quando as faculdades voltarem, no caso de vocês, um paciente que acha que tem alguma urgência, ele pode entrar em contato com você, isso já acontece naturalmente, né? E aí vocês vão poder tentar fazer uma triagem inicial para saber se esse paciente é realmente de urgência e tem que ser atendido amanhã, ou ele pode esperar a semana seguinte, na clínica, na disciplina, onde ele vem sendo atendido normalmente. Ou se eu tenho que dar um jeito de atender ele fora da disciplina dele, numa outra disciplina, se o caso realmente for de urgência. Como é que isso é feito normalmente? Através de aplicativo de mensagem, né? O WhatsApp. Quem nunca? Vocês estão aí entre o 7º e o 9º semestre, a maioria no 8º. Quem nunca recebeu um WhatsApp de um paciente? Né? Eu tô com o dente inchado, meu dente partiu, minha boca tá assim, meu ponto tá assado e etc e tal. Todo mundo já recebeu. Só que o problema é a grande qualidade dessas imagens, não é? Normalmente o paciente ele vem com a câmera de selfie dele, que naturalmente já é uma câmera com a resolução menor, por melhor que seja o celular do paciente, ele vai, tira uma selfie, manda, e a foto a gente não consegue nunca ver nada. A foto tá sempre tremida, pequena, escura, a gente, poxa, seu fulano, não estou conseguindo enxergar, tire outra. Ele vai, tira outra, pior ainda. Poxa, dona fulana, pede para uma outra pessoa tirar. Ela vai, afasta, pede para outra pessoa tirar, mas nunca ficam legais essas fotos. Na grande maioria das vezes a gente não consegue ver nada. A verdade é essa. Passarinhos. Mas existe uma maneira mais oficial de fazer esse contato, que é através de aplicativos de teleodontologia. Sim, teleodontologia. Do mesmo jeito que existe a telemedicina, existe a teleodontologia. E eu me senti, assim, uma pessoa de extrema ignorância, porque eu não sabia que existia teleodontologia oficialmente até alguns dias atrás. Confesso que não sabia. Existia, sim, telemedicina, ganhou evidência a telemedicina nos últimos dias, por conta da pandemia, reportagens no jornal, mas existe também a teleodontologia via aplicativos oficiais. E sim, ela tem limitações. Você perde a possibilidade de tocar o paciente, palpar o paciente, auscultar o paciente. Você perde a possibilidade de pegar um carbono, checar a oclusão desse paciente. Você perde a possibilidade de pegar uma sonda milimetrada e verificar se tem uma bolsa periodontal naquele paciente. Você perde tudo isso. E é um recurso que, no meu ver, não substitui, não é para substituir o exame clínico. Mas será que em tempos de pandemia
Esse recurso, outrora tão esquecido, eu mesmo não sabia nem que existia, e tão, digamos assim, discriminado pelos colegas, isso é uma porcaria, não presta nada, eu vou ver pelo computador. Será que esse recurso, nesse período, ele não deve ser visto com outros olhos? Não como substituto do procedimento da restauração, da raspagem, não como substituto do exame clínico, mas como uma triagem inicial, uma avaliação inicial, de ver se aquela lesão na boca do paciente pode esperar, se aquela condição naquele dente daquele paciente precisa de uma intervenção imediata ou se pode ser pelo menos amenizada com algum tipo de medicação, talvez devamos olhar a teleodontologia com outros olhos, pelo menos por enquanto. Existe até um projeto de lei de uma deputada dentista, não me recordo o estado em que ela é, em que ela quer regulamentar a teleodontologia em tempos de pandemia, tá? Mas pelo menos fiquem sabendo que ela existe, ela é um recurso que pode ser utilizado. É mais um recurso, com certeza. Bom, fez o contato com o paciente, chegou à conclusão de que o paciente realmente caracteriza um quadro de urgência, que ele precisa comparecer ao consultório. Ou passou a pandemia e agora nós vamos voltar a receber os atendimentos eletivos no nosso consultório normalmente. Então, as mudanças começam do lado de fora, tá? Aquele tapete bacana que todo mundo manda fazer, com a logo da clínica, com o nome da clínica, com as cores da clínica, aquele tapete lindíssimo, que normalmente não é pequenininho assim, normalmente é bem grandão para chamar a atenção, né, da marca da sua clínica. Ele pode continuar, mas ele vai ter que ser recoberto com um pano umedecido em hipoclorito de sódio a 1%. Eu acho que pode ser a 2,5% também, não vejo por que não usar a 2,5%, mas a sugestão do webinar do CROSP foi a 1%. Ou lisoforme, né, que é um desinfetante muito conhecido, é uma amônia quaternária. Embebe o pano uma dessas duas soluções e recobre o teu carpete. E aí, pode fixar do lado de fora da clínica um aviso solicitando ao paciente que esfregue o solado do seu calçado contra esse pano para que ele faça uma desinfecção antes de adentrar a recepção do consultório. Isso é uma boa sugestão. E o Propé pode ser utilizado? Até pode. Porém, o Propé traz alguns inconvenientes. Primeiro, nem sempre o Propé é tão fácil de calçar. A gente tem Propés e Propés, tem Propés ótimos que calçam maravilhosamente bem. Tem Propés que são muito pequenos. Quando eu vou calçar, rasgam. Meu pé não é nenhum absurdo, é um pé normal masculino, 42. A depender do sapato, ele fica um pouquinho maior. E eu já tive propés que eu tive dificuldade de calçar. O propé rasgou e era muito desconfortável. E um outro inconveniente muito grande é, você dá o propé para o seu paciente calçar, invariavelmente ele vai ter contato das mãos com a superfície do calçado. Então, ele estaria gerando uma contaminação muito grande nas mãos. Então, o propé acaba meio que tendo prós e contras. Lembrando que, eu esqueci de dizer isso no início, a gente ainda não tem um protocolo específico para a Covid-19. A gente tem diversas sugestões. Sugestão do CROSP, sugestão do CFO, sugestão do grupo de professores tal. A gente tem vários dentistas no Brasil e no mundo se reunindo virtualmente, discutindo as melhores alternativas, as melhores adaptações. Mas a gente não tem um protocolo oficial a ser seguido. Talvez tenhamos no futuro, não temos hoje ainda. Simplesmente porque não temos nem dados concretos sobre a transmissibilidade desse vírus no ambiente odontológico. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque deve prevalecer o bom senso e as noções gerais de biossegurança. Para a Covid especificamente, não se sabe o que é melhor, ninguém nunca estudou se é melhor utilizar Propé ou se é melhor utilizar o pano umedecido na solução desinfetante. Enfim, ficam as reflexões e ficam essas duas sugestões aí, bom?
Passou da porta da clínica, o ideal é que ele tenha, logo quando ele abriu a porta, que ele tenha acesso ou na bancada ou na parede a um dispenser de álcool gel. É o ideal para ele. E aí ele colocou a mão na maçaneta e tal, e aí ele faz uma desinfecção inicial das mãos com aquele álcool gel, e depois, se ele quiser, ele pode ir no banheiro fazer a lavagem das mãos com água e sabão. Dentro das recepções, nós também teremos que implementar algumas mudanças. Quais seriam essas mudanças? Primeiro, todas aquelas mudanças de distanciamento social que a gente já está careca de escutar, né? Trabalhar com espaço maior entre as cadeiras. Quem tem clínica pequena, que é o nosso caso lá, vai ter que realmente fazer valer o horário marcado, tentar se programar, claro, a odontologia tem imprevisto, você está fazendo um trabalho grande de prótese, sua cimentação atrasa, você tem que ajustar, você está fazendo uma cirurgia, programa 1 hora, dá um problema, você tem que demorar 1 hora e meia, mas tentar programar da melhor forma possível, o máximo possível, o tempo de atendimento destes pacientes, tentar trabalhar com o horário marcado mesmo, fazer de tudo para reduzir a aglomeração na sua recepção. Quem tem clínica grande vai ter que repensar toda a logística. Se você tinha sua recepção para 30 pacientes, você vai ter que redimensionar ela para 10, 15. Vai ter que tirar a cadeira mesmo. Você tinha 30 cadeirinhas, vai ter que tirar a cadeira mesmo. Deixar só 10 ou 15 das 30, espaço de 1 metro, 1,5 metro entre as cadeiras. Tudo isso vai ter que ser pensado. Essas medidas que a gente já conhece, a gente já imagina. Além disso, tem outros detalhes importantes. Preferencialmente, remover da recepção coisas como revistas, brinquedos para criança, PlayStation, videogame, pote de biscoito, tudo isso o ideal é que saia, porque são superfícies de potencial contaminação cruzada. São superfícies que vários pacientes vão estar tocando e que podem servir como veículos de contaminação cruzada. Por mais que o paciente higienize as mãos com álcool gel, você tenha lá o dispenser, que ele tenha acesso a um banheiro fácil para poder fazer a lavagem das mãos, o ideal é que a gente elimine o máximo essas superfícies de contato comuns. Tá? Então, repensar as recepções neste sentido. Dentro do consultório odontológico, e essa parte eu tenho certeza que vai doer para muitos, a realidade vai mudar também. 90% dos dentistas têm um espaço semelhante a esse aqui. Essa é uma imagem de internet, mas eu acho que isso é a realidade de 90% dos consultórios. Consultório propriamente dito, com cadeira odontológica, com equipamento, e aqui tem pouca coisa, está faltando uma bancada com fotopolimerizador, com os instrumentais, com os gaveteiros, ainda falta isso aqui. E um ambiente com uma mesa e uma cadeira e um computador, onde você finaliza a entrevista, fala sobre a anamnese, olha as radiografias, finaliza a anamnese, melhor dizendo, passa orçamento. Essa é a realidade de 90% dos consultórios. A partir de hoje, a gente vai ter que isolar isso aqui. A gente vai ter que passar uma divisória aqui para fechar isso aqui. Isso não é de agora. Isso nunca pôde ser ambiente comum. Os consultórios deveriam ser tratados como centros cirúrgicos. Dentro do centro cirúrgico, você não tem uma mesa confortável, cheia de enfeite para trabalhar. Mas 90% dos consultórios não fazia dessa forma. Inclusive, lá nós não fazíamos dessa forma. A gente tem a cadeira, junto com a equipe, a gente tem enfeite, a gente tem tudo. Então, agora a gente vai ter que ou tentar separar com uma divisória, ou tentar jogar esse ambiente da conversa, da entrevista para uma outra sala, se tiver espaço na clínica. Se a sua clínica, o seu consultório não permitir, não tiver estrutura física para separar esses ambientes,
A gente vai ter que tentar remover tudo aquilo que é desnecessário. Isso inclui os enfeites, isso inclui as fotos dos familiares, filhos, isso inclui aqueles diplomas bacanas que você prega na parede, lindíssimos. Tem gente que coloca o diploma de especialização, de residência, mas tem gente que faz curso de 2 horas, pega um certificado, da harmonização facial, curso de 2 horas. É bonitinho, o certificado coloca lá na parede para enfeitar. Isso tudo vai ter que sair, tá, gente? Por que vai ter que sair? Porque todos esses enfeites, esses porta-retratos, são potenciais superfícies de acúmulo de gotículas e aerosóis. Então, são superfícies a mais para ser limpas. Aproveitando o gancho, a diferença entre gotícula e aerosol, para quem não sabe, é gotícula são partículas acima de 5 micrômetros, que já são bem pequenas, mas você pode ver contraluz, por exemplo. Você pega um perfume, você borrifa o perfume com borrifador, contra a luz você consegue ver aquelas gotículas saindo de dentro do biquinho do borrifador do perfume. Você consegue ver aquilo. Aerosóis não, são partículas muito menores, você não consegue ver a olho nu, nem contraluz, nem nada. São partículas bem inferiores a 5 micrômetros. Tá? Então, todos esses enfeites são potenciais superfícies para reter essas gotículas, reter esses aerosóis contaminados. Computador, eu vejo algumas opções. Pode usar o notebook, que o notebook é mais tranquilo, você não está usando, você fecha, joga ele dentro do gaveteiro. Precisou usar, tira de dentro da gaveta, abre. Quando estiver atendendo, fecha ele e joga dentro da gaveta, para ele não receber esse aerosol. E quem tiver computador de mesa aqui, vai ter que proteger o teclado e o mouse com um Holopack, ou utilizar teclado e mouse sem fio, como eu tenho aqui, totalmente sem fio. Não está utilizando, põe dentro da gaveta. Está utilizando, tira da gaveta. E passar o Holopack só no computador, na tela do computador. Ou na tela e no corpo do computador. Porque a tela não é legal, você está desinfetando com álcool 70. Tá? Bolsa, mochila, nunca pôde entrar no ambiente odontológico. Eu sempre cheguei da rua com minha mochila, com meu notebook e colocava no consultório. Não vai poder ficar, a não ser que você tenha um armário dentro do consultório, senão deixa essa mochila fora do ambiente de atendimento. Estou falando de mochila, meninas, mas isso vale para bolsa também, tá bom? Bolsa da dentista não entra aqui mais. Bolsa do paciente não entra. Veja onde você vai colocar. A não ser que você tenha um armáriozinho aqui dentro fechado, que você fecha a portinha dele para botar a bolsa do paciente. Celular do paciente, entrega a menina e tal, a menina pega, bota aqui em cima da mesa. Não. O celular do paciente é dentro do bolso do paciente ou dentro da bolsa do paciente e a bolsa fora desse ambiente ou fechada. Se tiver que receber esse celular no meio do caminho, dentro de um saquinho, tipo aqueles saquinhos que põe o celular quando vai fazer concurso e deixa ele lá protegido. São pequenas mudanças que, na verdade, sempre tinha que ser assim, mas ninguém fazia. E agora a gente vai ter que se policiar a fazer isso aqui. Bom, esse consultório aqui tem uma cortina que não é adequada, tá? Ou não coloca cortina, ou coloca aquela cortina única, que é fácil de higienizar, né? Corpo único, e não essa tipo... Esqueci o nome, tipo persiana, que tem várias coisinhas para você higienizar. Isso aqui vai ser inviável em consultório, já era, e agora mais do que nunca, totalmente inviável em consultório. Ou não coloca a cortina, onde você possa higienizar. E aqui uma coisa bacana, entre um paciente e outro, se possível, abre a janela, deixa o ar circular pelo ambiente durante uns 10, 15 minutos. É o tempo que os aerosóis assentam sobre as superfícies. E aí você vai poder higienizar tranquilo. Depois fecha a janela, liga o ar-condicionado de novo. E aí faz o atendimento do próximo paciente. Ah, meu consultório não tem janela. Como é que eu vou fazer? A clínica escola não tem janela. Gente, a UTI dos hospitais contaminados, a maioria não tem janela. Então, se possível, abrir a janela. Se não for possível,
Não vai quebrar a parede, né? Trabalhar com filtros nos ar-condicionados para tentar diminuir, filtrar um pouco esse ar. Que é o grande problema da odontologia, assim. E no preparo do paciente, são imagens de internet, tá? Isso aqui, turma, não está proibido de 15 dias nem de um mês para cá, não. Isso aqui sempre foi proibido. Isso aqui sempre foi proibido. Atendendo sem máscara, sem gorro, paciente sem óculos, sem gorro, pegando no tablet, ou seja lá o que for, de luva. Ah, mas ele não está atendendo. Aham, sim. E a luva é para quê? Enfeite? Eu sei que tem gente que utiliza a luva como enfeite. Provavelmente esse rapaz aqui nem é dentista, é um modelo, não sei, essa foto eu peguei do Google, tá? Mas é muito comum utilizar as luvas coloridas e nada contra para sair bem na foto. Você vai fazer a sua foto do seu convite de formatura com a luva preta e tal. Tem umas fotos clássicas, né, que viraram meme. As meninas com a luva rosa e a carpulha aqui. Ou a harmonização facial, as luvas pretas. Nada contra, essas fotos são lindíssimas. Deixa isso aí para as fotos e fora do consultório. Esqueça a foto bonita dentro do consultório, a luva colorida, com a mão por cima do jaleco. Esqueça isso, que inclusive a gente vai chegar num ponto onde isso vai ser super condenado nas redes sociais, tá? O dentista que começar a fazer isso é uma suposição. Eu acho que ele vai ser bem hostilizado nas redes sociais, como um artista, um digital influencer, às vezes fala uma colocação mais infeliz e o pessoal destrói ele nos comentários. Esse tipo de foto eu acho que vai acabar sofrendo muita discriminação. E não é para ser assim. Quem me prova que aquela foto, aquela luva, estava limpa e foi ali só para foto, ou estava contaminada, pegou na boca do paciente, depois pegou no tablet ou no celular para fazer a foto, sei lá. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa a partir de hoje. A gente tem que tomar bastante cuidado com o nosso consultório. O consultório odontológico tem que ser tratado como um ambiente de saúde e não como um ateliê de pintura, como vinha sendo. Gente, tá chovendo aqui, meu áudio tá bom, tá incompreensível, vocês conseguem me ouvir? Querem que eu tente pegar um fone ou tá tranquilo? Tá tranquilo aí? Vocês me ouvem? Aqui para mim tá ótimo. Tá ótimo. Tá tranquilo, né? Maravilha. Então, esse tipo de situação que já não podia, isso não é novidade. Esse tipo de situação que já não podia, agora não pode mesmo. O ambiente do consultório tem que ser tratado como um ambiente de saúde, não como um estúdio de pintura, tá? E o paciente ele vai ter que ser preparado com óculos de proteção lavado entre um e outro, babador descartável, touca e por aí vai. E ele pode também fazer um bochecho previamente ao atendimento. E no começo da pandemia foi engraçado, eu comecei a receber algumas mensagens do tipo, clorexidina não pode, tem que ser bochecho com água oxigenada, clorexidina não mata o vírus. E eu fui pesquisar e descobri que, na verdade, até o presente momento, não é assim, não é exatamente assim, a não ser que surja um estudo agora, mas até a minha pesquisa de anteontem, o que a gente tinha de estudo era o seguinte, em superfícies inanimadas, não é em bochecho, em superfícies e ambientes, a clorexidina não mata muito bem o coronavírus. Em superfícies, não é no bochecho, em superfícies, o peróxido de hidrogênio se comportou melhor na desinfecção de bancadas, na desinfecção de objetos, superfícies inanimadas e na desinfecção de ambientes. Borrifa o peróxido de hidrogênio no ambiente e ajuda na desinfecção do mesmo. Então, ora, e o artigo falava isso.
Ora, partindo da premissa que em superfícies a clorexidina não foi boa, o peróxido de hidrogênio foi melhor, seria possível assumir que o bochecho de peróxido de hidrogênio é melhor que o bochecho de clorexidina. E o artigo dizia isso, que é razoável presumir. A gente está aqui no plano da presunção. A gente não sabe se no bochecho o peróxido de hidrogênio é melhor que a clorexidina. Então, estamos liberados para usar ambos até que alguém prove o contrário. O boa e velha clorexidina ainda é a vedete da odontologia. Em tempos de Covid, você pode, se quiser, utilizar o bochecho com peróxido. E aí você compra o bochecho pronto, tem algumas marcas, ou pega água oxigenada 10 volumes e faz a diluição apropriada. Certo? E fica aqui a minha sugestão também, já que está todo mundo fazendo sugestões, que é a seguinte: já que o peróxido estão sugerindo utilizar para o bochecho, para diminuir o Covid, já que o peróxido estão sugerindo limpar superfícies, por que não colocar o peróxido? Por que não colocar o peróxido dentro do reservatóriozinho do equipo? Porque aí você vai estar gerando um spray, um aerosol, com partículas de peróxido de hidrogênio também. Então, será que esse aerosol com peróxido de hidrogênio não tem menos vírus? Não sabemos. Isso é uma sugestão que me ocorreu esses dias e que eu estou deixando aí para a comunidade pensar, discutir, avaliar a viabilidade, etc. e tal. Bom, porque o nosso grande problema qual é? A geração de gotículas e aerosóis. Já expliquei a diferença. E a tentativa de fazer um bochecho ou com clorexidina ou com peróxido de hidrogênio é para tentar diminuir momentaneamente a carga viral na boca do paciente naquele momento. Tá? Vai erradicar o vírus? Não, o vírus fica por muito tempo, por vários dias, nas glândulas salivares. Já tem artigo que fala sobre isso. Você não vai matar o vírus que está dentro das glândulas, mas você vai diminuir a contagem das bactérias na saliva por um instante, por um momento. Pelo menos enquanto você vai fazendo o atendimento odontológico. E aí, quando você for gerar o aerosol, teoricamente você vai gerar um aerosol com menos vírus. E agora, mais do que nunca, a gente utilizar isolamento absoluto, utilizar o dique de borracha. Já era assim, mas agora mais do que nunca. E além de questões de contaminação do acesso endodôntico, adesividade do sistema adesivo, adesividade da restauração, agora a gente tem que levar em consideração a contaminação do spray. Se está com o isolamento absoluto, está só com o dente do lado de fora, o spray da turbina bate ali e vai gerar um aerosol muito menos contaminado do que se tiver isolamento relativo, que é o spray da turbina vai bater no dente vizinho, nas mucosas, vai espalhar muito mais, pelo menos em tese, vai espalhar muito mais partículas virais, tá bom? E mais do que nunca, tentar reduzir, pelo menos por enquanto, a utilização de aerosóis. Trabalhar menos com turbina e mais com curetagem manual. Não é para usar a turbina. Como é que você vai fazer um acesso para endo sem turbina? Não faz. Mas quando tiver que utilizar a turbina, utiliza com isolamento absoluto. Mas quando tiver a opção, não usa a turbina. Vamos utilizar menos aerosóis. Eu vou, quando retornarmos à clínica escola, vou confiscar todos os profs. Não vai mais estar liberado usar prof por um período. Pode chorar o quanto quiser aí do outro lado do microfone. Mas eu vou restringir a utilização dos profs na clínica escola por um período a casos muito especiais que vão ter que passar por mim ou por um dos outros professores de pério. Eu adoro o prof, uso o prof em todos os meus pacientes no consultório. Sempre complemento com raspagem manual depois. Tem pessoas que acham que eu não uso raspagem manual, que eu só obrigo os alunos a raspar manual, mas no consultório eu faço diferente. Quem já me acompanhou um dia sabe que isso não é verdade. Eu uso o prof, às vezes uso só o prof nos pacientes que não tem periodontite, que não tem bolsa, mas nos pacientes com doença periodontal eu uso prof e uso raspagem. Mas é um momento de fazer mais raspagem manual do que prof, mais raspagem manual do que ultrassom. Que aquilo gera muito aerosol. E nós precisamos fazer a nossa contribuição. E sobre paramentação, eu sei que muitos de vocês têm muitas dúvidas, né? Isso foi um meme de WhatsApp que surgiu, né? O dentista
fantasiado com a roupa de astronauta. Esse macacão chama-se macacão Tyvek. Ficou famoso nos noticiários, na televisão, os médicos na China utilizando, os médicos na Itália, e no Brasil alguns centros também utilizam, que aquele macacão parece de astronauta, chama-se Tyvek. Uma máscara, um super respirador e tal, roupa de astronauta mesmo. E durante algum tempo, no início dessa pandemia, começou a se pensar, pô, o dentista vai ter que usar aquilo ali para se proteger. E aí surgiu esse meme no WhatsApp, você passa Rolopac na sala toda, se protege. Quando pensa que não, o paciente manda uma mensagem desmarcando. Bom, no meu entendimento, pode mudar, tá? Pode mudar, pode surgir. Eu sou periodontista, eu não sou virologista, eu não sou infectologista, eu não sou autoridade de biossegurança, eu sou um HELIS clínico, um HELIS dentista. Mas, no meu entendimento, essa vestimenta é completamente inviável para o ambiente odontológico. Por dois motivos. Primeiro, você não vai poder chegar na faculdade ou no seu consultório meia hora mais cedo, se veste de astronauta e segue a sua vida normalmente. Eu estou protegido, com a voz de Darth Vader. Estou protegido. De fato, você está. Mas isso aqui tem que ser trocado a cada paciente. Esse catatal todo teria que ser trocado a cada paciente. Ué, Jorge, mas o médico lá na UTI, ele não troca cada paciente, ele fica o plantão de 12 horas com a mesma roupa. Verdade. Porém, o médico está trabalhando num ambiente notoriamente contaminado com a Covid. Então, o médico e os profissionais de saúde ali, daqueles ambientes, da UTI infecto, seja lá onde for, ele tem a preocupação de se proteger. Ele não tem a preocupação da contaminação cruzada, porque ali todo mundo tem Covid. Nós, no consultório, temos que ter a preocupação de nos proteger e da contaminação cruzada também. Então, isso aqui teria que ser trocado a cada paciente. E o que nos leva ao segundo problema. A remoção dessa roupa é muito complicada. O que tem se falado muito é que o pior não é a negligência na paramentação. O maior índice de contaminação de profissionais de saúde não foi na negligência em não utilizar a paramentação. Foi realmente na remoção dessa paramentação. E a remoção dessa paramentação é muito chata. O ideal, isso está implementado em alguns hospitais, é passar por uma câmara de desinfecção. Como é a câmara de desinfecção? É um corredorzinho, né, de 1 por 1 ou 1 por 2, onde você, ainda com essa paramentação toda, passa com os braços para cima, anda de um lado para o outro, e ele vai emitindo um vapor desinfetante para fazer uma desinfecção inicial ali da sua roupa, para que então você se desparamente. Ou seja, inviável para consultórios. Pelo menos na minha humilde opinião. Tá? E o que é viável para consultório? O que é factível? Jaleco descartável, gramatura 40. A gente tem jaleco descartáveis e jaleco descartáveis, tá, gente? Já usei uns ótimos, que dá pena de jogar fora, e já usei uns ridículos, que são transparentes, muito finos e muito curtos. Eu já usei um que parecia uma camisa. Era mais curto que minha camisa, talvez. E eu não sou nenhum gigante, eu tenho 1,80 m. Já usei uns ridículos, né? Precisa ser um comprido, que vá ali até o joelho, próximo do joelho, e com espessura boa, chamada gramatura 40 ou acima. Descartável, né? Trocado de um paciente para o outro. Poxa, Jorge, eu vou ter que usar um por paciente? Vai. Eu não posso usar o dia todo, não? Depende do quanto você se preocupe com você, com sua dupla, com sua auxiliar e com seus entes queridos. Depende da sua preocupação em se contaminar ou contaminá-los, ou contaminar o paciente seguinte. Esqueci do paciente, que é talvez um dos principais. Então, um por paciente. No que diz respeito à roupa, né? Quem quiser atender de roupa comprida, é uma proteção a mais, né? Não pode decote, sapato fechado. Alguma novidade nisso aí, gente? Minha menina pode atender de decote, a roupa decotada e o jaleco decotado, aí vai fazer a restauração, os peitos na cara do paciente, ela teoricamente toda paramentada demais, você está vendo o decote dela? Isso pode? Não. Isso foi proibido agora, há um mês atrás? Não, isso nunca pôde. Tá bom? Então, roupa fechada. Muito legal o pijama cirúrgico, vocês já usam o pijama mesmo, né? E eu utilizava o pijama às vezes, eu tenho coleção de pijama, mas agora eu vou utilizar o pijama sempre, chego da rua no consultório, né? Na faculdade eu utilizava sempre o pijama. E agora eu vou chegar da rua no consultório, vou utilizar o pijama, vou reincorporar o pijama como uma rotina.
E atenção para o que eu vou dizer agora, o pijama vai ter que ser lavado diariamente. Se agora, Jorge, não, o pijama já tinha que ser lavado diariamente, mas vocês não lavavam, nem todo mundo lavava, a gente sabe disso. Não é verdade? Sugiro fortemente que vocês confeccionem um segundo pijama. Pijama tirou, você não vai levar ele assim na mão, levar o pijama aqui na mão, dobradinho e tal, vou levar ele por debaixo do braço para casa, não. Coloca dentro de um saco plástico fechado, vedado, e leva para casa para lavar. Chegou em casa, bota dentro da máquina e bota ele para lavar imediatamente, tá bom? Não deixa ele ali acumulando nem nada, não. Então, sugiro realmente fazer um segundo pijama. Roupa fechada ou pijama fechado, sapato fechado, jaleco descartável, um por paciente, óculos de proteção com a lateral fechada por cima do óculos de grau. Eu, durante muito tempo, utilizei o óculos de grau como proteção, isso está contraindicado, né? Já levei vários respingozinhos que atravessam o óculos, já levei vários respingozinhos dentro do olho. Isso não vai mais poder acontecer. Eu tenho preocupação comigo e com aqueles que me cercam. Eu talvez não tenha nada se levar Covid, mas minha mãe é uma senhora de 76 anos, tá? E eu me preocupo bastante com ela. Respirador N95, eu descobri que o nome é respirador N95 e não máscara. Qual a diferença? Máscara, que é a máscara cirúrgica, que é a que a gente usa, usou a vida toda, tem branca, tem rosa, tem a cor que quiser. Ela protege contra gotículas. Respirador é o único que filtra aquelas partículas menores, é o único que protege contra o spray. Então, respirador N95 e aquele protetor facial de acetato, chamada Face Shield, ou protetor facial. Essa semana eu tive que atender uma urgência, então esse sou eu, atendendo a urgência, com jaleco descartável, luvas, uma Face Shield péssima, primeiro porque ela é curtinha, segundo porque ela é apertada, eu acho que eu tenho um cabeção, e repara que ela subiu aqui bastante. Não é que eu botei ela para cima, não. Ela não desce mais do que isso, porque senão ela não fecha lá atrás. E meu rosto ficou ainda mais largo por conta do óculos de proteção, né? Fechado nas laterais. Então, meu Face Shield subiu um pouco, mas foi o melhor que eu consegui. Recebi a ligação do paciente. Eu não tinha planos de atender na pandemia, mas sabia que poderia acontecer caso tivesse alguma urgência. Então, recebi a ligação da paciente na quarta de manhã, ou meio-dia, sei lá. Quarta de tarde para de noite, fui atrás disso aqui, comprei numa casa de material de construção. E foi a única que eu encontrei. Mas eu sei que tem melhores, tem mais largas, tem umas que acomodam melhor na cabeça, que incomodam menos. Eu vou procurar comprar isso com calma, tá? Vocês estão vendo aí a imagenzinha azulzinha, eu tenho um respirador N95 e por cima ainda tem uma máscara cirúrgica convencional. Precisa das duas, Jorge? Teoricamente não. E por que você usou? Não sei. E esse sou eu após a remoção da paramentação. E quando eu pensei em reclamar, pois esse negócio machuca pra caramba. Quando eu pensei em reclamar, eu usei por 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Quando eu pensei em reclamar da vida, eu lembrei do médico que dá um plantão de 12, um plantão de 24 horas, que fica com esse negócio apertando a cara e apertando o juiz. Então, eu não tenho o que reclamar da vida, tá? Mas ela incomoda um pouco, realmente, incomoda bastante, na verdade. Eu nunca tive claustrofobia, não tenho agonia com máscara, nunca tive. Nem com nada me apertando, eu só tenho agonia com relógio. Eu chego num lugar e tiro o relógio. Mas eu nunca tive agonia com as coisas me apertando. E eu tive um pouco de agonia com isso aí. E eu perdi talvez uns 10% de visão com a Face Shield. Mas consegui me adaptar, consegui fazer a remoção de um dente semi-incluso, sem problemas. Graças a Deus não foi necessário turbina. Se tivesse sido necessário, ia utilizar. Paciência. Mas a gente sabe, eu vi um palestrante falando, que a gente sabe que está utilizando o EPI corretamente, N95 corretamente, quando é difícil de respirar. E é um pouco difícil de respirar mesmo, ela incomoda, ela aperta, mas assim, a gente vai ter que usar e a gente vai ter que se adaptar. Jorge, você acha que a N95 veio para ficar para sempre ou é só por um tempo? Olha, eu não sei. De novo, tudo que a gente está discutindo vale hoje.
protocolos vão mudar, novas descobertas vão surgir. Se amanhã ou depois, daqui a 6 meses, aparecer uma vacina, diminui muito tudo isso, a gente vai poder utilizar a máscara normal novamente. Mas hoje, eu acho que, por enquanto, a N95 seria, sim, obrigatória para a prática odontológica. Difícil saber se por enquanto ou se para sempre. Bom. E como eu já falei, o maior índice de contaminação é na desparamentação. E a gente também não tem um protocolo ideal, perfeito, de paramentação, preconizado, que deva ser seguido. A gente tem várias sugestões. Eu soltei um vídeo ontem no canal, onde eu falei, inclusive, sobre paramentação, e compartilhei com alguns amigos. Quem não deu uma olhada, dá uma olhadinha ainda lá no Pera Implantar, tá bem bacana o vídeo. E eu recebi um feedback de uma amiga que diz o seguinte, que ela viu um protocolo de desparamentação onde era necessário, acho que 5 pares de luvas para você se desparamentar. 5 pares de luva para você se desparamentar. Imagine, inviável, isso não é sustentável, isso não é factível. Então, eu achei aqui esse protocolo, que ele vem de uma nota técnica da Anvisa, se eu não me engano, que eu achei bem razoável. É uma desparamentação em 9 etapas. Primeira etapa, terminou de atender ainda dentro do box do paciente, tira as luvas, segundo o protocolo correto, que ninguém faz, né? Mas todo mundo aprendeu lá em Cirúrgica 1. Não vou recapitular ele aqui agora, mas é muito fácil de encontrar em qualquer PDF ou mesmo no YouTube. Remoção segundo o protocolo correto. Bom. Joga imediatamente a luva fora no lixo contaminante. Retira o avental, joga fora imediatamente no lixo contaminante. E se você for trocar de ambiente, lava as mãos. Bom, 90% dos dentistas não vai trocar de ambiente, né? Mas se você tiver a possibilidade de sair do local onde o paciente se encontra, você sai do local, lava as mãos novamente. Se você não trocar, você lava uma vez só. Se você trocar de ambiente, você lava 2. Lava as mãos novamente, retira o gorro, joga fora imediatamente no lixo contaminante, retira o óculos de proteção e a face shield, e aí ele deve ser tratado como um instrumental contaminado, né? Ele tem que ser descontaminado, tem que ser lavado. Higieniza as mãos, lava as mãos novamente, tira o respirador N95 e lava as mãos pela última vez. Bom, esse protocolo eu achei chato, porém razoável, factível. Dá para executar isso aqui, ou dá para executar muito próximo disso aqui. Bom? E para finalizar, eu queria deixar uma mensagem que eu vi no webinar do CROSP, que aconteceu alguns dias atrás, onde um dos palestrantes falava que a nossa profissão, a odontologia, ela não está inviabilizada, graças a Deus. Isso tudo serviu para a gente lembrar do básico, lembrar dos conceitos de biossegurança, lembrar o quão negligente nós todos éramos, como a gente brincava com a sorte. Precisava de um inimigo novo para lembrar disso. Então a gente vai se unir, a gente vai rediscutir, conversar mundo afora, os dentistas do mundo estão conversando e discutindo soluções, discutindo protocolos. Vão ser feitas pequenas adaptações na nossa rotina. Alguns consultórios, clínica, escola, todo mundo vai ter que sofrer pequenas adaptações a curto prazo, médias e grandes adaptações a médio prazo, isso é no mundo. Como são essas adaptações? Não sabemos e ninguém sabe. Eu consultei periódicos americanos, muito interessante sobre como a Covid-19 afeta o ensino da odontologia no mundo, e ele dava algumas sugestões e tal, falava muito sobre os meetings online, as teóricas via Zoom, via Skype, via Microsoft Teams, mas ninguém tem um protocolo completo, definitivo a ser seguido, tá bom? Isso a gente está desenvolvendo, a gente lê assim, não é Jorge, os dentistas mundo afora. Mas eu tenho certeza que nós vamos nos unir, vamos sair disso mais fortes possível, eu tenho certeza. E é o momento, gente, prestem muita atenção nessa minha fala, de nós nos reafirmarmos enquanto profissionais de saúde. Nós não somos clareadores de dente, nós não somos colocadores de lente de contato,
Nós não somos aplicadores de botox, nós não somos recortadores de gengiva, nós não somos instaladores de implante. Nós somos profissionais da saúde e fomos treinados para tal. Eu jurei, e vocês vão jurar lá no dia da colação de grau de vocês, que com certeza está bem perto, podem ter certeza, ela vai acontecer. Nós juramos cuidar da saúde dos nossos pacientes. E precisamos nos reafirmar enquanto profissionais de saúde. O tratamento para casos graves e críticos de Covid, até então, é entubar o paciente. Pode mudar, eles podem descobrir um remédio milagroso aí, amanhã o paciente crítico vai tomar um remédio na veia, 24 horas depois ele tá bom, pode surgir isso. Mas até então, os pacientes graves e críticos são entubados. E existe um treco, crianças, que eu não sei se vocês conhecem, chamado pneumonia nosocomial. Nosocomial, não é naso de nariz, não, é nosocomial, vem de nosocômio, de confinamento. O que é pneumonia nosocomial? O paciente está entubado muito tempo, e aí bactérias da cavidade bucal, dentre outras, vão lá para o pulmão do paciente e causam essa pneumonia. É o papel de quem prevenir essa pneumonia nosocomial? É que entra a odontologia hospitalar. Então, aquele paciente ele vai ficar com Covid, entubado aí durante 7, 14 dias, tratando com cloroquina, ou seja lá qual for a medicação que eles forem desenvolver, cloroquina com azitromicina, seja lá o que for, não me cabe discutir protocolo de tratamento de Covid, eu não sou médico, mas está lá tratando a Covid e, de repente, ele tem uma doença periodontal grave, e ele vai jogar a intubação vai jogar bactérias do periodonto para dentro do pulmão. Papel de quem previne isso? Do cirurgião dentista. Então, é o nosso papel de nos reafirmarmos agora como profissionais de saúde, e não como pintores, e não como artistas do sorriso. Nada contra. Vou continuar fazendo isso, eu vou continuar trabalhando com estética rosa, vou continuar trabalhando estética periodontal e periimplantar, mas, antes de tudo, eu sou um profissional da saúde. E nós todos precisamos nos reafirmar como tal para atuar nessa pandemia, para garantir o sucesso e o futuro da nossa profissão durante e no pós-Covid.